a exchange descentralizada da Binance. Fique comigo até o final que você vai entender. Fala pessoal, meu nome é Arthur e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona a corretora descentralizada da Binance. Por que descentralizada? Justamente, hoje a Binance ela é uma corretora ou exchange centralizada. O que acontece? Então, quando você tem as suas criptomoedas dentro da corretora centralizada, o, o, a chave privada da carteira está em poder da corretora. Ou seja, se acontecer algum problema naquela corretora, você acaba perdendo seus tokens justamente porque você não tem a chave privada, o poder da chave privada. Logo, as exchanges descentralizadas, elas visam então você mantém os seus tokens, suas criptomoedas na sua carteira e você pode fazer trocas dessas criptomoedas diretamente da sua carteira privada, o que através de contratos inteligentes, o que te dá mais segurança ao manter, né, essas criptomoedas dentro da sua carteira. Então nós temos aqui o site oficial da Nominex, oficial da Binance, certo? É uma corretora focada em traders, certo? Você pode fazer trocas aqui dentro de criptomoedas totalmente com fundos totalmente descentralizados, certo? E uma coisa que é interessante, então, uma coisa bem legal aqui que tem tem uns vídeos, você pode estar aprendendo aqui algumas sessões também, onde o fundador fala um pouquinho aqui, praticamente um curso inteiro, totalmente de graça, sobre criptomoedas, como evitar projeto de criptomoedas que são scams, como comprar, como vender. É bem interessante dar uma olhada aqui. No momento que você cria o seu login, sua senha também, o, a, o time da Nominex ele costuma enviar e-mail todos os dias com atualizações, são com atualizações sobre o projeto. É um projeto que está em constante evolução. E se nós olharmos aqui também, esse projeto ele visa ficar entre os top das corretoras descentralizadas. Se a gente der uma olhada aqui no site do DeFi Llama, por exemplo, dentro se a gente filtrar aqui, então, os projetos de corretoras descentralizadas que estão dentro da rede Binance Smart Chain, a gente já observa, então, que a NomiSwap, ou Nominex, já é a quarta maior corretora em valor de mercado travado dentro da corretora, dentro dos projetos da Binance Smart Chain. E os desenvolvedores eles estão visando ficar em segundo lugar, perdendo, digamos, ficando atrás somente da PancakeSwap, que é a principal, foi a primeira que veio, mas eles têm planos bem relevantes. E se nós olharmos também, a gente olha aqui no CoinMarketCap, também temos a Nominex aqui das top exchanges descentralizadas. A gente pode dar uma olhada aqui, ela está em 39º lugar, com volume cada vez mais aumentando. Certo, ele é um projeto que ele começou basicamente ali em janeiro de 2022, é um projeto bem recente. É um projeto que, se nós analisarmos também aqui pela Certic, que é uma empresa de auditoria de contratos inteligentes, o score dela está muito bom, 88, o que demonstra, né, uma confiança grande dos auditores da Certic com relação aos contratos inteligentes da NomiSwap. Está muito bom, ó. Está muito bom a sua posição aqui em questão de auditorias para não haver problemas, certo? E uma visão geral do projeto aqui que nós podemos ter, então, é um projeto que começou, como eu disse, basicamente em janeiro de 2022,
e vem crescendo absurdamente, né, no valor de mercado retido dentro da corretora. Atualmente nós temos aqui um valor de, aqui está um pouquinho aqui embaixo, temos um valor trancado ali de 86 milhões de dólares dentro aqui da corretora. E basicamente como é que funciona então os mecanismos da NomiSwap. Então nós temos aqui a opção aqui de fazer trocas dentro da NomiSwap, onde justamente aqui esses 86 milhões que tem aqui travados dentro da corretora, eles servem para fazer trocas aqui dentro da corretora. Então você pode escolher diversos tokens aqui onde são providos a liquidez por esse pessoal que deixa o valor travado, e você pode fazer as trocas então diretamente da sua carteira privada de criptomoedas. Aqui você faz então, você pode escolher 2 tokens, fazer a troca, por exemplo, eu quero trocar de BNB para ADA, por exemplo, e aí você escolhe aqui o montante que você quer trocar e faz a troca diretamente pela corretora descentralizada. E a NomiSwap também tem um programa aqui que eu vou falar em seguida, justamente essa taxa que é cobrada aqui, você paga uma pequena taxa para fazer essas trocas, e justamente essa é a taxa que vai remunerar o pessoal que provém liquidez para o projeto. E conforme você vai deixando quanto mais valor você deixar em mais tempo, eles têm um programa de holders, então quanto mais tempo você deixar o seu stake de criptomoedas nesse projeto, maior vai ser o seu bônus de holder, digamos. Então, maior vai ser o seu percentual de ganho. Aqui, por exemplo, aqui eles também têm um cashback aqui, então parte desse valor que é trocado, quando você vai acumulando aqui o valor travado dentro da corretora, eles te dão um percentual em cashback para o seu valor de farm aqui que eu vou mostrar em seguida. Certo? Aqui temos a aba para prover liquidez também, que depois que você escolhe, digamos que você queira prover liquidez para 2 tokens diferentes, você vai estar fazendo a adição aqui. Então você escolhe os 2 tokens que você quer prover liquidez, faz o par deles, para depois jogar dentro de uma piscina de liquidez, ou as farms. Se a gente der uma olhada aqui nas farms, então, é bem interessante. Temos mais ou menos aí em torno de umas 40 farms diferentes. Então temos aqui, por exemplo, aqui as mais... aqui temos as farms com token nativo, que é o NMX, que é o token nativo aqui da NomiSwap. Por exemplo, aqui temos então NMX com USDT, que é a stablecoin, certo? Esse farm, então, ele está pagando aqui um APR, que é o valor pago. Se você deixasse em um ano, deixasse esse valor travado aqui dentro dessa piscina, ele pagaria então aproximadamente 89%. Agora, se você, o APY dessa piscina, se você reinvestisse todo o valor que você ganha provendo liquidez nessa piscina, você reinvestisse todos os dias, você teria aproximadamente esse valor aqui, 144%. Certo? Então, algumas piscinas aqui bem interessantes. E aí, justamente, a parte que eu falei do cashback, eles têm um programa aqui que se você adicionar liquidez nas farms onde contém o token NMX, que é o token nativo, você estará fazendo um upgrade aqui nas suas farms, e cada upgrade, então, por exemplo, aqui $300, deixar em stake nessas farms, você vai ter alguns benefícios dentro da corretora. Por exemplo, então você vai ter benefícios de fazer o farming em times, farms também
farms de trading também, você ganha um extra fazendo o trading dentro da corretora e assim por diante. Então, são diversos níveis aqui, e aí você pode estar fazendo, quanto mais você deixa travado dentro da corretora, maior são os seus benefícios. Tem também, por exemplo, uma outra estratégia interessante. Aqui, por exemplo, temos alguns farms aqui só de stablecoins. Ou seja, né, as stablecoins elas não perdem, não tem flutuação de valor. Então, o risco de você deixar aqui é muito baixo. Por exemplo, aqui, se você fizer um farm de USDC com USDT, que são duas stablecoins bem tradicionais, você estaria ganhando aí 5% ao ano, certo? Além disso, né, em todas as farms tem esse holder bônus aqui, ou seja, o holder bônus, vamos ver aqui onde é que está. Onde é que está o holder bônus? Deixa eu ver aqui só para mostrar para vocês. Se você deixar 7 dias, né, você vai ter um incremento de 20% no seu holder bônus ali na farm. Mais de 15 dias, 50%. Mais de 30 dias, 100%. Né, mais de 60 dias vai triplicar. E, enfim, assim por diante vai. Quanto mais tempo você deixa fazendo farm ali, você vai ganhando bônus. Então é um incentivo para os holders nesse caso. Aí pode ver então que aqui conta, né, os números de dias que estão em farm, por exemplo, nessa piscina. E aqui o quanto que, por exemplo, eu deixei de stake e quanto que eu já ganhei de bônus. Aí se eu posso, por exemplo, reinvestir, eu posso fazer o saque desse bônus. Certo? Então, diversos outros tokens interessantes também. Ethereum e Bitcoin, por exemplo, pagando aí 9% ao ano. São pools bem interessantes com APRs também, com APRs que não são tão loucos assim, digamos, né? O risco, quanto menor o risco, digamos, menor o seu APR. Temos também aqui as launch pools, ou onde, por exemplo, você pode deixar somente o token NMX. Então, uma estratégia, por exemplo, você pode deixar pode fazer farm de stablecoins e você sempre recebe no token nativo da corretora, que é o NMX, e você pode ir colocando todo o token nativo que você recebe, você pode ir jogando aqui. Aqui, geralmente, os APRs são mais altos aqui, por exemplo, 92% ao ano. E aí, aqui você também ganha, por exemplo, o holder de bônus. Então, quanto mais tempo você deixa aqui, maior o seu holder bônus. Então, por exemplo, aqui eu já tenho para sacar aqui 2.18 NMX. E o valor estacado aqui. E a intenção também dos desenvolvedores é colocar outras launch pools aqui, onde você pode deixar o seu dinheiro travado, deixar mais tempo travado, mas a sua recompensa será maior. Então, a ideia deles é colocar outros tokens aqui. Temos o programa de referências, que é bem interessante, onde você, por exemplo, tem o seu link de referência. Aqui é o meu link, por exemplo. Se você acessar, então, pelo meu link, é como se... E você fizer o stake ali, então as nossas piscinas de liquidez vão entrar junto ali na hora de fazer a distribuição, porque o pessoal que faz a troca aqui na corretora paga a taxa. E aí essa taxa justamente vem para os fornecedores de liquidez, que somos nós que deixamos o nosso dinheiro aqui nas farms. Então, quanto mais pessoas tiver aqui, por exemplo, se você fizer um link de referência, você vai estar ganhando 5% a mais aí, digamos, como bônus pelo seu referenciado. E o time inteiro também ganha 5%
de bônus. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo farm, vão estar ganhando, estar juntando essas piscinas aí, os bônus dessas piscinas, e vão estar, maior vai ser a recompensa. Então aqui eles têm todo um programa de recompensas, né? Você pode estar olhando aqui vários detalhes. Por exemplo, eu já ganhei, por exemplo, 41 NMX só de holder bônus, por exemplo. E tem diversas outras coisas aqui, por exemplo. Também tem aqui que explica um pouquinho mais, né, de como é que funciona o programa de referências. E tem também aqui a área de análise. A área de análise aqui mostra o valor de liquidez aqui da NomiSwap, onde vem crescendo bastante, ó, ao longo do tempo. O volume também, o volume de negociação. Aqui tem os top tokens, que são feitos a exchange aqui dentro da corretora descentralizada. As principais piscinas de liquidez também, onde você pode ver aqui onde tem maior volume e maior liquidez. As últimas transações também, as últimas transações que ocorreram aqui, você pode estar também fazendo esta análise, certo? Uma outra coisa também, então, que é interessante de nós... Bom, já falei de tudo aqui. A análise do preço do token. Um token aqui, ele começou... Ó, se a gente olhar aqui a partir de janeiro de 2022, aparentemente ele vem caindo, né, junto com todo o mercado vem caindo, né, o Bitcoin também. Se a gente pegar aqui o Bitcoin desde janeiro de 2022, ele tem apresentado somente queda, certo? Estamos aí então passando por uma crise, mas em algum momento essa queda aí vai se estabilizar e creio que o token NMX também vai... Aqui, por exemplo, ele manteve, né, por exemplo, nesse período que ele se manteve bem estabilizado com relação ao Bitcoin, que caiu mais agressivamente aqui, mas, né, estamos passando por um momento um pouco difícil. Com relação às redes sociais aqui da NomiSwap, então se a gente olhar aqui, temos quase 50 mil seguidores no Twitter, é uma conta bem ativa, né, posta praticamente diariamente aqui. E o, se nós dermos uma olhada aqui também, vamos ver aqui no roadmap deles, é bem interessante. Então eles tinham o plano de ser lançados como uma exchange, foram lançados, eles têm cumprido bastante com os seus... lançaram várias pools de liquidez também, que até então não tinha, porque eu praticamente estou no projeto desde o início e venho acompanhando esse desenvolvimento, e eles têm cumprido com o que eles têm se proposto a fazer. Também não tinha esse bônus de holder, também é uma coisa mais ou menos recente. E agora, então, os próximos passos deles é listar então o token nas principais corretoras de criptomoedas que tem, porque até então eles não estão listados as principais corretoras, né? Vão criar as piscinas de launch pools também, eles pretendem criar, são os próximos passos. Fazer estratégias, fazer partnerships, né, estratégicas, ou também fazer né, parcerias estratégicas. E temos aí como planos para o futuro uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante. Então, vai ter um mecanismo de queima do NMX, que acredito que vai então melhorar na questão de valor do token, que, então, por exemplo, até então tem tido a queda aí junto com o mercado, e vão ter outra funcionalidade também que eu acho bem interessante. Eles vão abrir para
para outras chains, né, ou outras, por exemplo, para outras redes além da Binance Smart Chain, vão abrir para Ethereum, ou não sei bem quais ainda, mas isso é uma coisa que acaba atraindo muito mais investidores para a corretora. De forma resumida, então, é isso, pessoal. Uma última coisa também que eu acho bem interessante aqui para mostrar para vocês. Se vocês se cadastrarem aqui no... Vocês fizerem aqui o cadastro na NMX, aqui na Nominex, logo que quando vocês fizerem o cadastro, colocarem o e-mail de vocês, eu acho bem interessante que eles mandem e-mails diariamente, então com as atualizações que ocorrem. Acho que isso é bem interessante, tá? Para vocês estarem aí acompanhando. E por último, então, aqui existe esse site aqui chamado o The Bank, onde você coloca aqui um endereço de carteira e aí você pode, então, fazer o acompanhamento de tudo que aquela pessoa faz, que ela executa com contratos inteligentes dentro da sua carteira, certo? Descentralizado. Então aqui aqui tem aqui essa carteira aqui que eu gosto bastante, que é uma baleia aí, e ela usa praticamente direto o contrato a corretora descentralizada da NMX. Então, por exemplo, aqui se a gente acompanhar os últimos movimentos dela aqui, ó, nas últimas 12 horas atrás, praticamente, ela fez então fez um exchange dentro da NomiSwap. Ela trocou, provavelmente ele tá provendo liquidez lá na NomiSwap, e aí então aqui, ó, ele teve aqui suas recompensas aqui, mais ou menos 40 aqui de 40 tokens de NMX, e ele vem fazendo a troca desses NMX por Ethereum nesse momento de mercado. Então é interessante a gente estar acompanhando as baleias também, ver o que as baleias estão fazendo. Parece então que no momento aqui a baleia está vendo que é mais interessante mesmo trocar os seus NMX por Ethereum. Mas, né, veja pessoal que isso tudo são momentos de mercado, né? O mercado está basicamente em queda aí desde o início do ano e a gente tem que ficar ligado aí nos movimentos. Pode também ser uma boa oportunidade aí para estar acumulando o token NMX e ganhando os altos APRs. Aí isso vai de cada pessoa, mas, né, é sempre bom a gente estar ligado aí em todos esses movimentos. E se você gostou desse vídeo aí, deixa um like, não deixe de se inscrever no canal, faz um comentário o que você acha dessa corretora aí, da corretora NMX, deixe o seu comentário, crítica, sugestão. E se for se cadastrar, utilize o meu link que eu vou deixar na descrição. E isso aí, pessoal. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.